Olá, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo. Esse livro maravilhoso, Dê as Chaves aos Seus Filhos, lançado aqui pela Graça Editorial. Vamos aproveitar essa sexta-feira e relembrar o que estudamos aqui até agora? Eu sei que você é o pai, que você é a mãe, que você já é um adulto, mas é como se hoje você tivesse aqui conosco a sua aula de reforço. Hoje você não vai ajudar o seu filho na matéria da escola. Hoje é você quem vai relembrar o que tem aprendido aqui. Combinado? Vamos começar então? O nosso estudo começou fazendo uma comparação da vida, como se ela fosse uma viagem. E nessa viagem, criar filhos não é uma estrada a ser trilhada por quem não gosta de desafios. Na primeira parte dessa viagem, falamos sobre pais compromissados em criar seus filhos por meio de um termo chamado criação acelerada. Isso nada mais é do que permitir que nossos filhos aprendam o que é a plenitude da fé por meio de experiências. É criá-los sem um espírito de medo, fazendo com que eles assumam a direção da sua própria vida espiritual. A seguir, nós nos concentramos em algo muito importante também na viagem: a necessidade de compreender a habilidade espiritual de uma criança, tendo como base a palavra de Deus. E a questão é: se você não crer na habilidade espiritual dos seus filhos, é provável que eles só descubram isso quando saírem de casa por nunca terem sido discipulados. Algo que pode acontecer também é que talvez você esteja criando apenas bons filhos, filhos com uma boa ética, e não aqueles que tenham um verdadeiro relacionamento com Jesus. Não podemos deixar que ao longo do caminho a palavra de Deus desapareça da nossa vida, não. Não desaparecer no sentido de negarmos a nossa fé, de voltarmos às antigas práticas mundanas. Não é nem nesse sentido, mas desaparecer como uma fé avivada e se tornar ali uma fé superficial, uma vida cristã rotineira, sem propósitos. Você lembra, por exemplo, o que foi ministrado aqui lá em Lucas 5, nessa quarta-feira? Nós vimos ali como Jesus foi ao encontro dos discípulos e fez com que eles passassem a viver segundo a palavra de Deus. Como Jesus os levou para as águas profundas do Evangelho, a ter uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Alguns pais e também algumas mães já entenderam que a plenitude da fé em Cristo só pode ser alcançada por meio da experiência. Eles acreditam que deixar seus filhos assumirem o controle da sua vida espiritual faz com que eles conheçam o Senhor e não somente saibam quem Ele é. Esse grupo de pais também entende que criar seus filhos tendo como base o medo vai totalmente contra a palavra de Deus. Deus proveu tudo para nos ajudar a conhecê-lo intimamente e não para vivermos com medo. O desejo de criar filhos que vivam uma vida pessoal com Deus, conforme também já ministramos aqui, demonstra o entendimento de que eles foram chamados para viver uma fé que faz a diferença. Os seus filhos foram chamados em Cristo para trazer o reino de Deus a esta terra. Mas eles só terão a capacidade de fazer coisas tremendas se vocês aprenderem a estimular os dons espirituais e as atitudes deles. Uma boa aula de reforço tivemos aqui, não? Agora vamos seguir com matéria nova. Entendimento, a chave para a mudança. O entendimento sempre faz a diferença na vida de uma pessoa. Quando o seu entendimento sobre a palavra de Deus cresce, você avança no mundo espiritual. O entendimento das Escrituras é a chave para uma vida de comunhão, de intimidade e de relacionamento com Cristo.
Quando lemos a Bíblia, observamos que há 3 maneiras de conhecermos o Senhor em nossa mente: sabedoria, conhecimento e entendimento. A sabedoria sabe o que fazer, o conhecimento sabe como fazer. E o entendimento, por sua vez, nos leva a entender o porquê. Desses 3, o entendimento é a joia da coroa, porque ele engloba tanto o conhecimento como a sabedoria e tem o poder de transformar conhecimento e sabedoria em intimidade. Pense comigo, Cristo morreu na cruz por você. E você precisa convidá-lo a entrar em seu coração a fim de que seja salvo. Isso é sabedoria, é o que você deve fazer. Quando faz isso de fato, você chega ao conhecimento pedindo a Cristo que seja o Senhor da sua vida. No entanto, o conhecimento de que Cristo se entregou por você e te amou de maneira grandiosa leva você a ter entendimento. Todos os 3 são importantes, então, mas o que nos faz viver na presença de Deus é o entendimento. O foco principal desse estudo é que você e seus filhos sejam transformados pelo conhecimento e pelo entendimento da palavra de Deus. Falaremos agora um pouquinho sobre a importância do diálogo. O diálogo é o entendimento de que as primeiras ferramentas que estão ao seu dispor para o discipulado dos seus filhos são as palavras. Antes de existir a Bíblia em papel, como nós a temos hoje, a palavra de Deus era transmitida pela fala. E uma das maneiras mais antigas de se fazer isso era por meio do convívio familiar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 e 21, nos dá um exemplo disso. E lá está escrito: quando teu filho te perguntar no futuro dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Um outro fator importante para você entender é de que Deus está presente em todos os momentos. É ter a vasta compreensão do que Ele está dizendo e como sua família se encaixa nisso. Cristãos conscientes são aqueles que ouvem o Senhor e usam os seus olhos espirituais para ver o agir de Deus, tanto em assuntos humanos como em assuntos sobrenaturais. Toda vez que você ouve o Senhor de fato, você está exercendo a sua fé. E isso também se refere à maneira pela qual você ensina os seus filhos a andarem em espírito. Eu creio e oro para que todo esse dia, para que toda essa mensagem, para que toda essa revelação esteja aí guardada dentro do seu coração e o mais importante de tudo, que você coloque cada dia desse estudo, cada ensinamento que tem sido transmitido a você aqui em prática. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. O Recado do Coração de Deus e o Shopping do Povo se unem mais uma vez e lançam uma promoção muito especial para o mês das crianças. Você adquire os livros Dê as Chaves aos Seus Filhos, Aceitei Ser Mãe e Descubra os Dons Espirituais de Seus Filhos, mais o DVD da Turminha da Graça Volume 1 por apenas R$ 99,90 com frete incluso. E a promoção não para por aí. Você ainda ganha de brinde o livro A Criação dos Filhos, escrito pelo missionário R.R. Soares para abençoar a vida da sua família. Adquira agora mesmo pelo telefone, pelo site ou em uma das nossas lojas Shopping do Povo.
Em outubro, o Recado do Coração de Deus será ministrado em 3 cidades do estado de São Paulo. Porque aquele que tem todo o brilho, aquele que é a própria luz, está nesse lugar. Sexta, dia 14, às 7h30 da noite, a pastora Andréa Rocha estará na Igreja Internacional da Graça de Deus, em Presidente Prudente, Rua Rui Barbosa, número 609, Centro. Sábado, dia 15, a partir das 6 horas da tarde, a ministração acontecerá no Congresso de Mulheres em Araçatuba. O evento acontecerá na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Rua Antônio Gomes do Amaral, número 773, bairro Santana. No domingo, dia 16, ainda no mesmo endereço, a pastora Andréa Rocha vai ministrar uma mensagem especial às 8 horas da manhã. E às 7 da noite, a ministração do Recado do Coração de Deus acontecerá na Igreja Internacional da Graça de Deus, em São José do Rio Preto, Rua Prudente de Moraes, número 3231, Centro. Participe! Esperamos por você!